Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel. Olá, viva. Bem-vindo. Regressamos após uma longa pausa nestes episódios, mas estamos de volta e estamos aqui para olhar desta vez para a Web Summit, a cimeira tecnológica que tem trazido a Portugal alguns dos maiores nomes da tecnologia e da política, colocado também Portugal no centro da agenda das startups. Afinal, a Web Summit ainda é relevante para o país. A 4 anos do fim do contrato com Portugal, o evento está ou não está a perder gás? Ora, para nos ajudar a olhar para este tema e para dar a resposta também a algumas destas questões aqui levantadas neste arranque, está connosco Miguel Afonso, ele que é partner da KPMG para a área de clientes e mercados. Olá, Miguel, bem-vindo e obrigada por se juntar a nós aqui no Advogado do Diabo. A KPMG é sponsor fundador da Web Summit desde a sua primeira hora, desde que o evento se estreou na Irlanda. O que é que viram naquele evento e em Paddy Cosgrave que era assim tão diferente e que mereceu a vossa aposta naquela altura? Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite. É uma história interessante e que muita gente não conhece, mas a verdade é que a KPMG na altura apostou numa startup que era o Paddy Cosgrave. Na verdade, ele próprio era o foco da atração e do investimento. Sim, a história que é contada por uma das nossas sócias que ainda trabalha connosco foi que houve um rapaz, na altura com 26 anos, que se aproximou dela e lhe deu um desafio de juntar tech innovators de todo o mundo para uma cimeira em que pudessem falar sobre o tema, juntar investidores e também, obviamente, empresas que pudessem fazer a cola entre estas duas dimensões. Ela própria conta que na altura acreditou na pessoa, acreditou na ideia e foi isso que a fez na altura passar um cheque de 5.000 euros para juntar 400 pessoas num armazém na altura em Dublin e construir a primeira Web Summit, que a partir daí teve uma dimensão relevante. Temos que ter também presente que à altura a Irlanda era um país que, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da inovação e do empreendedorismo, estava no topo e, portanto, foi olhar para a pessoa, olhar para o projeto e acreditar que poderia dali resultar alguma coisa muito interessante para o futuro. E assim foi, não é? Pelo menos no primeiro ano, da vez que foi estreado o evento em Portugal, houve de facto uma grande euforia com esta cimeira tecnológica, com esta feira, que era completamente diferente de tudo aquilo que tínhamos visto. Mas, Miguel, quando ouviu falar, neste caso o Luís Miguel Henrique, porque hoje temos dois Miguéis aqui connosco, quando ouviu falar pela primeira vez da Web Summit, com que imagem é que ficou e qual é que foi o impacto que teve em si a primeira edição aqui em Portugal? Deixa-me dizer o seguinte, na altura, até porque eu uns anos antes não era apenas como consumidor, porque tinha co-organizado um evento relativamente importante e interessante em Portugal e tinha a noção de quão difícil era fazer uma coisa daquela dimensão em Portugal. Portanto, na primeira palavra vou-te dizer surpreendido e impressionado. Não era fácil ter toda uma máquina montada, quer do setor público e privado, e arranjar o funding necessário para um evento daquela dimensão. E acho que muitas das vezes, em relação a Portugal, às vezes falta-nos um bocadinho essa ambição, esse querer pensar grande, fazer grande. E a Web Summit é à data, e se pensarmos 1 ano ou 2 anos do evento, era pensar em grande. Eu acho que isso foi talvez o fator mais relevante que na altura eu vi. Vi alguém a chegar e o país a começar a pensar em grande. Tinha investido a Expo 98, tinha investido o Euro 2004, mas a nível deste tipo de eventos, em que muito voltado para o setor empresarial, ainda que na vertente tecnológica, mas do ponto de vista das empresas, para o setor privado e empresarial, era algo que eu via enquanto que pensava em grande. E foi essa, sinceramente, a primeira sensação que tive. Miguel Afonso, este ano a verdade é que o certame voltou a ter aqui um conjunto de estrelas, nomes bastante relevantes. Provavelmente a edição foi até mais forte que a do ano passado. Nomes como Pharrell Williams, Brad Smith, da Microsoft, o CEO da Alibaba, muitos outros nomes que marcaram esta agenda da cimeira este ano. Estas estrelas são condição suficiente para a Web Summit ter visibilidade? Porque a ideia fica que ao longo deste percurso que a Web Summit foi fazendo em Portugal, a sua notoriedade também foi diminuindo. Isto é mesmo assim? Posso lhe dizer que apesar dessa
desse facto de termos um conjunto de estrelas este ano diferente, e obviamente o ano passado foi um ano muito especial. A verdade é que, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista daquilo que percebemos que é a Web Summit e a sua essência, este é um ano bastante melhor do que os anos anteriores. Temos muito mais startups, temos 1.200 startups, temos, de acordo com os números divulgados, mais de 70 mil pessoas presentes, e aquilo que sentimos no dia-a-dia, naquilo que é, neste momento, a interação que vamos tendo, há muito mais foco naquilo que são os objetivos, há muito mais investidores, há muito mais institucionais a quererem perceber o fenómeno até das startups em Portugal e como é que nós conseguimos tornar-nos os incubadores que somos, menos do que a lógica do dia-a-dia de ouvir essas estrelas. Obviamente... Então, porquê é que mudou um bocadinho aqui a percepção, se de facto, do ponto de vista da lógica do negócio, até foi mais proveitosa, por assim dizer, porque é que fica aqui a impressão de que já não tem tanta visibilidade? Porque acho que perdeu esse tal impacto mediático também pelo facto de já haver mais summits alguns pelo mundo. O tema da tecnologia hoje em dia estar no topo das discussões em várias dimensões e, portanto, já não é única, como era no passado, mas a verdade é que tem conseguido, de alguma forma, filtrar aquilo que são os principais objetivos, não deixando de pôr a marca daquilo que estava a ser dito, que, de facto, foi uma dimensão bastante maior do que aquela que normalmente temos nos eventos em Portugal. E acho que isso surpreendeu todos, perdeu alguma dimensão, mas neste momento está a recuperar naquilo que para nós, patrocinadores, daquilo que para nós, interessados no processo, é mais relevante, que é permitir-nos, de facto, criar negócio e criar percepção sobre aquilo que podemos oferecer no âmbito destes temas tecnológicos. Mas, Miguel Henrique, do seu ponto de vista, está menos atrativa a Web Summit? Eu acho que, pelo menos do ponto de vista mediático, em relação à percepção, e porque em comunicação percepção é realidade, eu acho que ela, para começar, está menos glamourosa. Isto é, nós recebemos a Web Summit nos primeiros anos com um certo glamour. Eu acho que esse glamour perdeu-se. Não quero dizer que seja automaticamente mau, mas sinceramente acho que talvez pelo efeito da perda de novidade e perda de unicidade, isto é, deixou de ser um evento único e deixou também de ser novidade, no sentido de que temos alguma repetição, e há um conceito de vendas que é, não se consegue vender o mesmo produto eternamente ao mesmo mercado. Portanto, há aqui algumas coisas que têm que ser ajustadas. Agora, desconhecendo um bocadinho estes números que o Miguel Afonso nos estava a trazer, eu acho que da perspectiva, se calhar, de quem organiza, começa a ter mais substância e menos forma. Isto é, começam a olhar mais para o setor, no caso para o cluster em si, isto é para aquilo que é o business propriamente dito, e menos para a notícia, menos para o press, ou para saber a quantos stakeholders do ponto de vista da comunicação é que chegam, e estão mais interessados, se calhar, possivelmente, em quantos stakeholders do ponto de vista empresarial do business é que se está a conseguir alcançar. Nessa perspectiva, imagino e percebo a evolução, mas se a pergunta é menos atrativa, se estivermos a pensar atrativa do ponto de vista de mídia, sem dúvida. Se calhar do ponto de vista daquilo que é o empreendedor ou o investidor, se calhar não. O Miguel Afonso falava aqui há pouco desta questão de, agora, não só o tema é discutido de forma muito mais transversal, um pouco por toda a Europa e pelo mundo, a questão da tecnologia ser o centro da discussão neste momento e ser tão relevante aquilo também que é as decisões futuras sobre até a própria geopolítica, se formos ver com atenção. Por outro lado, a Web Summit também deixou de ser uma só, passou a existir em vários sítios, transformou-se numa espécie de franchise. Isto de alguma forma impacta naquilo que é o interesse dos patrocinadores e das pessoas que participavam. Vem menos gente de fora porque agora no Brasil temos uma Web Summit, teremos também noutras geografias. Isto traz menos gente a Portugal e do ponto de vista dos patrocinadores há aqui se calhar esta lógica de franchise, uma coisa mais negativa para aquilo que é o evento em Portugal? Bem, acho que esse é um desafio que vamos ter. Obviamente os números quer do Qatar, quer do Rio de Janeiro não chegam perto dos de Portugal, 15 mil pessoas no Qatar, 30 mil no Brasil. Obviamente sabemos que isto são as primeiras edições, mas aquilo que quando nós olhamos para isto é numa lógica até integrada. O que eu tenho sentido, e a KPMG obviamente é um patrocinador global neste conceito daquilo que é o trabalho que se chama dos Emerging Giants, ou seja, as entidades que no fundo, no futuro poderão ser gigantes. Relevantes do ponto de vista do negócio e da tecnologia. Aliás, há uma análise interessante
interessante quando se olha para as blue chips do mercado americano há 20 anos atrás, as que estão hoje não estavam lá naquela altura porque eram as empresas tradicionais que nós conhecemos e hoje em dia é a tecnologia que está nesse topo. Portanto, é um investimento que tem algum risco, como tem de todos os outros investidores que estão neste processo. Aquilo que eu acredito é que há uma disseminação deste conceito, mas há uma preocupação cada vez maior e isso entende-se também de quem vem. Portugal criou um ambiente muito interessante para a exploração das startups, com aquilo que tem feito com a Startup Portugal. Nós também somos parceiros da Fintech House, que trabalha só em Fintech e RegTech. Portanto, a lógica do peso que Portugal tinha neste evento parece não se ter perdido do seu ponto de vista? Não se tem perdido, tanto que, por exemplo, países como o Qatar ou o Brasil procuram aprender e beber daquilo que nós estamos a fazer como um todo e não no corolário dos 3 dias da Web Summit. Portanto, acredito que, obviamente, há aqui um desafio, mas nós ainda temos condições para continuar a tornar a nossa a mais relevante no universo das Web Summits. Mas quando diz que querem aprender, por exemplo, com a dinâmica que se criou em torno das startups em Portugal, um setor que praticamente não existia, é isso? Sim, é por aí. Perceber como é que se cria um ambiente seguro para que as startups se instalem e obviamente aqui não tem a ver com o país, elas são completamente irrelevante a sua nacionalidade, querem perceber como é que nós criámos este ambiente, como é que juntámos depois algum tipo de apoio, seja institucional, seja privado, e como é que tudo isto criou, além de obviamente o sol e a boa comida, um imã para trazer para cá este tipo de entidades. Uhum. Luís Miguel Henrique, há mais 4 anos de contrato entre a Web Summit e Portugal. O país, a economia, a Câmara de Lisboa, que assina também este contrato, estão a tirar partido deste investimento que foi feito na Web Summit e em Paddy Cosgrove, porque depois a questão da exclusividade, que foi determinante na altura para a assinatura daquele contrato, e dos montantes que foram na altura investidos também nesta cimeira, de alguma forma perde-se com esta lógica de expansão para outras geografias. Então, deixa-me dividir a tua pergunta em 2 partes. Acho que a primeira parte, sim, acho que a Câmara, o país, o ecossistema tem bebido muito e tem beneficiado muito do evento. Em relação à segunda parte da pergunta, compreendo e vou responder da seguinte forma. Isto é, para mim alguma falha existe, porque se a exclusividade era um eixo estratégico em relação, das duas uma, ou falhou a parte jurídica ou falhou a parte comunicacional. Porque, portanto, se é um eixo tão importante, devia estar refletido no contrato, isso não poderia acontecer, deveria ter havido algumas defesas. Se afinal não o era, então a comunicação não podia basear num fator que ele não estava tão defendido assim. Portanto, não sei onde é que está a falha, mas entre o legal e a parte da comunicação, eventualmente não há aqui alguma coerência. Deixa-me só dizer-te, também pegar aqui um bocadinho na resposta do Miguel Afonso, dizendo que acho que o importante nisto, ou o grande desafio, será ensinar sem ser canibalizado. Isto é o ensinar o suficiente para que depois não entregar tudo de mão beijada e perdemos a questão. Agora, não é? E esse é o desafio. O desafio é ensinar, ser relevante, mas sem ser canibalizado. E eu acho que isso será talvez o desafio mais premente. Miguel Afonso, falou-se muito nesta edição também de inteligência artificial. É quase inevitável também que o tema marque a edição deste ano, porque não há neste momento outro tema que não esteja a marcar tanto a atualidade, até a discussão política, no momento em que passámos por eleições norte-americanas. Este é o tema necessariamente e era incontornável também na organização da Web Summit? Sem dúvida, porque tudo aquilo que hoje em dia é tecnologia tem inteligência artificial associada. Aliás, nós publicámos em outubro o nosso CEO Outlook, que houve cerca de 1.300 CEOs a nível global, e mais de metade dizem que vão continuar a investir em inteligência artificial nos próximos anos. É importante, no entanto, ter em consideração que a inteligência artificial já está connosco há bastante tempo. A generativa, claramente, tem vindo a ganhar posição, mas a inteligência artificial, os robôs, tudo aquilo que de alguma forma está na gênese do processo, já existe há muito tempo. Quanto ao facto dela estar hoje em dia dentro da Web Summit, aquilo que nós vimos no passado, nos últimos 2 anos, 3 anos, eram muito ESG, ou seja, todos os temas da sustentabilidade. Aquilo que estamos a ver este ano, que é muito interessante, é a conjugação do ESG com a inteligência artificial.
Nós temos mais de 500 das 1.200 startups que estão no processo, estão ligadas com temas dos Objetivos de Sustentabilidade da União Europeia, da ONU, e claramente esta é uma vertente onde também a KPMG, o seu stand na Web Summit, está todo virado para o tema da inteligência artificial, mas também para muitas coisas que estamos a fazer em Portugal nessa vertente. Dava só uma nota final de que este tema da inteligência artificial tem que vir sempre junto com os temas da ética e morais. O uso responsável da inteligência artificial. E, portanto, não pode passar sem um framework, que obviamente a União Europeia começou a fazê-lo com a publicação de uma lei específica, mas aquilo que estamos a ver, principalmente nas grandes empresas, é uma preocupação inicial de conseguirem regular também dentro de si mesmas como fazê-lo, porque caso contrário podemos correr um risco de, como está na moda, como é um tema que é incontornável em qualquer conversa, depois se pode desregular e ganhar vida própria. Muito bem. E Luís Miguel Henrique, nesta lógica das empresas estão muito interessadas nesta área e no investimento nesta área, este evento também aproveitou a onda das empresas quererem surfar ainda a inteligência artificial? Eu fui procurar alguns números e uma das coisas que eu vi, e partindo do pressuposto que a fonte está correta e tinha alguma fiabilidade, é que 78% das startups que estão presentes, elas utilizam a inteligência artificial para estar a impulsionar os seus negócios e fazem disso a sua presença. E além disso, também, do ponto de vista da captação de investimento, aumentaram, tanto quando conseguiram receitas superiores a mais 176%, o que é relevante em relação ao eixo em si. Eu acho que Portugal, e essa é que é talvez a parte diferenciadora, e agora puxando aqui um bocadinho a brasa à nossa sardinha, a nossa dimensão propriamente dita não será, ou o nosso posicionamento geográfico não será nunca, pelo menos não é desculpa agora para não se poder ser competitivo à escala global. Portanto, alguns dos argumentos, algo de autopenitência que havia, quase tradicionais e históricos, para aquilo que agora aí vem, e para as próximas décadas, não será de todo uma limitação, e eu acho que esta visão, o pensar em grande, o poder estar à frente de um conjunto de eixos, onde a inteligência artificial irá marcar presença, é sem dúvida uma. Acho que é uma questão cultural, que Portugal continua. Deixa-me só contar aqui uma história breve, que é, eu tenho uma equipa que vão dos 23 anos de idade aos 55. A dificuldade que eu tenho de pôr os advogados a perceberem a importância que têm é muito... E se é setor onde esta importância ganha particular relevo, então, e o futuro da profissão coisa que, tanto culturalmente, pegar num conjunto... Imagino que em relação mesmo a alguns CEOs e e não estamos a falar de pessoas que tenham nascido na década de 60 ou década de 50, estamos a falar de nascidos ainda, se calhar, no início deste século, perceberem que... Eu falo, sou humanísticas, não é? Pôr estas pessoas a perceber a relevância que isso vai ter é outro desafio para o qual as startups têm que estar preparadas. Como leva à questão seguinte, Miguel Afonso, porque o próprio governo português anunciou durante a Web Summit a sua intenção de investir num modelo parecido com o do ChatGPT, um projeto de Large Language Model de cariz exclusivamente português. Será feito em parceria com a Nova e com o Centro para a IA Responsável. A minha questão é credível ver o governo português a anunciar isto e temos de facto capacidade para conseguir desenvolver este tipo de tecnologia? Quer dizer, desde logo, se pensarmos que temos 260 milhões de pessoas que falam português e que, portanto, poderão de alguma forma utilizar, parece-me que... Isso não é necessariamente verdade, na medida em que muitas vezes o português do Brasil não é necessariamente o mesmo universo de português tem esse desafio, desafio. mas por outro lado acaba por ter uma massa crítica interessante para trabalhar. Mas para além disso, acho que, e como o Luís Miguel mencionou, este tema da nossa ambição e da forma como nós podemos, de facto, marcar os próximos tempos é muito relevante. Penso que não só pelo que temos do ponto de vista académico, ou seja, nós temos um conjunto de escolas que estão no topo e que são de excelência e que nos podem ajudar neste processo. Temos um volume muito significativo de licenciados por 1000 habitantes e temos de facto conhecimento e capacidade. Eu dou-vos um exemplo daquilo que está a acontecer com a KPMG Portugal, que está no centro da estratégia de inteligência artificial para o desenvolvimento de provas de conceito em setores como a banca, como a saúde, como o governo, criando, através do seu centro de Évora, preparando provas de conceito que depois são apresentadas aos clientes, já agora juntando startups também no meio deste processo. Portanto, de facto, a nossa ambição tem que ser muito maior do que as nossas fronteiras e a tecnologia vai-nos trazer esse benefício. Portanto, eu acho que é possível. Mesmo quando investimos tão pouco em inovação e desenvolvimento.
mas aí eu acho que acho que as empresas estão a fazer uma parte do seu caminho. Obviamente precisam de alguma ajuda, e alguns dos benefícios e incentivos que têm existido para a inovação, não diretamente, mas por via daquilo que são os Portugais 2030 e os CIFIDs e por aí fora, estão a dar alguma ajuda. Ainda existe, no entanto, algum desconhecimento e alguma dificuldade em casar todo este processo. Agora, eu acho que os dados estão lançados, a capacidade está cá. Há um desafio que tem sido discutido há muito tempo, que é como é que nós conseguimos garantir que as melhores pessoas que podem utilizar e servir-nos neste processo ficam em Portugal. É o tema da retenção, que é de facto também muito relevante. Luís Miguel Henrique, esta questão do Primeiro-Ministro anunciar desta maneira, em um evento tão mediático, um chat GPT português, foi ou não aqui uma estratégia de marketing de Luís Montenegro? Eu acho que há ali algo embalo pelo entusiasmo. O palco é convidativo a criar esta. Me faz lembrar um bocadinho de moedas também há uns tempos, a questão da fábrica de unicórnios. Ninguém está a pensar que aquilo sai um unicórnio todos os meses, portanto temos que pensar e percebê-lo, volto a dizer, na dimensão da comunicação e na dimensão do marketing em si e do marketing político. Agora, utiliza aqui o que utilizei há alguns meses atrás. Nenhum problema em pensar grande. Nenhum problema em pensar grande. E deixa-me só fazer uma relevância, porque tirando o continente da Oceania, já trabalhei nos 4, em particular na África portuguesa e no Brasil. E esta questão de falar português do Brasil, a portuguesa, isso é uma coisa que só os portugueses é que se preocupam mais, sinceramente, porque o resto do mundo... Muitos brasileiros não conseguem perceber o que dizem os portugueses. Eu trabalho lá desde 1925, eu tenho que falar sempre... Mais pausadamente. Se este videocast passar lá, tem que ter legendas, ok? Isso, portanto, eu, ao primeiro dia em São Paulo, sempre que chego, eu tenho que ter sempre a consciência que tenho que abrir a vogal, que tenho que acentuar a sílaba, mas no português escrito, isto e para que dizer... o próprio ritmo é mais pausado. Para o resto do mundo, e para quem fala inglês, francês, alemão, o que for, isso não é bem relevante. O português é português. Portanto, os números e a escala dos... quase 300 milhões de euros é um número que lá está, enquanto soundbite funciona e tem. Eu tive o cuidado de ligar... 300 milhões de falantes. De falantes. Eu tive o cuidado de falar com alguém na Nova para dizer assim, vocês conseguem mesmo isto? E não há falta de ambição. Isto é, recurso existe, capacidade existe, vontade existe. Depois o problema sempre aqui é a desconfiança. Isto é, o mundo académico, quando olha para aquilo, isto é mesmo para acontecer? Vão-nos dar mesmo as ferramentas para que isto aconteça? Porque se nos derem, nós entregamos. E esta é que é a questão, que é a palavra, que é entregar. Nós temos de uma vez por todas começar a ter a noção, a responsabilidade de entregar aquilo que se promete, entregar aquilo que se compromete. E quando um Primeiro-Ministro fala, tem que ter uma relevância. Há algo que o país tem que entregar. Não é o Luís Montenegro, não é o governo que lá está, é o país que tem que entregar. Esse é um desafio. Vamos então mobilizar para entregar. Miguel Afonso, em que áreas é que acredita que a administração pública, por exemplo, poderia ganhar com esta questão da aplicação de inteligência artificial generativa? No mais imediato, que áreas é que poderiam ganhar com esta mudança? Sim, obviamente a inteligência artificial generativa funcionará em todas as áreas, mas falámos aqui de alguns temas, desde logo a saúde. Na saúde há vários exemplos daquilo que são processos de triagem, de algum diagnóstico antecipado, que com a presença da inteligência artificial generativa, com taxas de sucesso muito elevadas, permitem garantir e resolver alguns dos temas, digamos, de constrangimentos que hoje em dia existem na saúde. A justiça é outro, ou seja, a capacidade que podemos ter de olhar para alguns dos documentos e gerir o processo sem que ele esteja muito dependente da intervenção humana. A questão da mobilidade também, como é que gerimos todo o processo de trânsito e planeamento urbano. E atenção, porque é importante também ter em consideração que nada disto significa que vamos substituir as pessoas pelas máquinas. Vamos garantir que algum do trabalho que hoje em dia está em excesso é gerido de outra forma e as pessoas fazem aquilo que podem fazer melhor, que é depois gerirem e tomarem algumas decisões que a máquina ainda tem que continuar a aprender para lá chegar. Mas eu acho que nós temos muito a ganhar com esta ambição também de aproveitar eventualmente até as empresas privadas para ganhar aqui algumas coisas no processo daquilo que está a ser feito na administração pública, e há alguns exemplos até fora de Portugal que poderão ser utilizados para nós sermos capazes de resolver um problema que se prolonga há muitos anos e que efetivamente não será pelo aumento do número de pessoas que nós vamos conseguir resolvê-lo. Mas Miguel Henrique, é inevitável que falemos desta questão aplicada à justiça?
Sabes que eu fiquei impressionadíssimo, não é puxar aqui mais uma vez a brasa à sardinha, mas estive na conferência do negócio no painel, e na pessoa que tu estavas a entrevistar, e aquilo que eu vi do case... Quem não acompanhou, o negócio fez uma conferência de aniversário e muito dedicada à inteligência artificial, e tudo o que eu ouvia da questão do case da saúde e do case do Hospital São João, eu só pensava, isto tem que ser aplicado aos tribunais administrativos e fiscais em primeiro. Porquê? O número de repetição que um juiz tem que escrever uma sentença, um acórdão, quando digo à mão, é até claro no computador, 80, 90% das palavras são quase sempre as mesmas. Quase sempre as mesmas. São centenas e centenas e centenas de horas perfeitamente desperdiçadas. Portanto, a capacidade que nós temos de atribuir eficiência e eficácia ao mundo da justiça passará obrigatoriamente pela IA generativa. E eu acho que esse talvez porque eu também não conheço um conjunto de outros, mas claramente o setor da justiça tem muito e muito a ganhar, e os tribunais administrativos e fiscais em primeiro lugar e os tribunais cíveis em segundo. Por exemplo, só por separação, acho que o tribunal criminal, e onde está a liberdade da pessoa em causa, isso terá muito mais limitações, e do ponto de vista ético e da responsabilidade vejo muito mais limitativa. Agora, nos outros processos em que seja coisas pequenas, que seja de arrendamentos, de despejos, volto a dizer, de questões fiscais, ela tem 70, 80% é muito repetitivo. Em relação também à própria, e até talvez ao investimento que possa ser feito aqui do ponto de vista público, eu acho que em 2025, em relação ao Orçamento Geral do Estado, nós temos um orçamento muito político, com muitas promessas por cumprir, e houve claramente menos capacidade para olhar para o lado mais produtivo e de longo prazo. E olhamos aqui, também voltando àquilo que nos trouxe a esta conversa, para fecharmos a última questão que eu colocava a ambos, deixava primeiro a Luís Miguel Henrique para depois o nosso convidado poder fechar também esta conversa. Inevitavelmente a Web Summit vai estar condenada a desaparecer. A palavra condenado, eu sou muito literal em relação às palavras, e o condenado é uma sentença muito, muito brusca. Agora, que poderá ter tendência a, digamos, se eventualmente, tem que ser encontrado, e acho que o Miguel Afonso aqui trouxe-nos hoje uma nova visão, isto é, talvez aquilo que nós do ponto de vista público, mediático, percepcionávamos, se olharmos apenas para isso, esse evento glamouroso, esse evento quase festivaleiro, talvez tenha tendência a converter-se numa outra coisa distinta. Portanto, aquilo que nós idealizámos ou vemos do primeiro momento, ele terá tendência, eu não digo a condenar a desaparecer, mas pelo menos a condenar a alterar-se. Até porque eu acho que isso já tem vindo a acontecer, mas acho que continua a ter o seu próprio espaço. Miguel Afonso, condenada no sentido de cumprir o seu papel, tenderá naturalmente a mudar e a desaparecer aquilo que era a ideia original? Eu acho que a ideia original, se pensarmos naquilo que o PEDI desafiou a KPMG a fazer, que é pensar nos inovadores tecnológicos do mundo, juntá-los com os investidores e com os institucionais, vai continuar a existir. Eu acho que a grande preocupação quando olhamos, obviamente, para o investimento que traz sempre um desafio, é pensarmos se com essa redução do mediatismo não podemos pegar em algum desse investimento e trazê-lo para pensar tecnologia e Web Summit mais do que os 3 ou 4 dias, sendo um bocadinho redutor, que ela acontece, e eventualmente resolvermos um tema que também temos quando olhamos para o tema da tecnologia, que é quando conseguimos construir um unicórnio, e apesar de tudo não são tão poucos como isso, eles saem de Portugal e vão a algures para o mundo, tipicamente para os Estados Unidos, por questões legais, por questões de financiamento e por aí fora. E, portanto, eu acho que é muito importante não esquecer aquilo que está por trás disto, e acho que isso, naquilo que é o meio onde estamos, claramente funciona. Esquecer essa parte dos Pharrell Williams desta vida, que obviamente trazem glamour, mas não trazem necessariamente negócio, e sermos capazes de perceber que temos aqui um ativo que bem gerido nos traz uma capacidade de atração para o mundo e de visibilidade que nós não teríamos noutra situação. E o nosso conceito da ambição para Portugal passa muito por isto, por sermos capazes de facto de fazer coisas corajosas que muitas vezes achávamos que não iam acontecer e que se calhar podem ser o GPT português ou qualquer outra coisa parecida com isso. Muito bem, está assim feita mais uma análise da semana, de olhos postos no investimento em tecnologia e também na inteligência artificial generativa, naquele que é o papel da Web Summit. Obrigada, Miguel Afonso, por ter juntado a nós no Advogado do Diabo, e obrigada, Luís Miguel Henrique, por mais esta análise, assim que nos acompanha. Até breve.